A Flor da Almirante Reis já não se chama assim há muito tempo, mas é, há décadas, uma das maiores atrações desta avenida e um tempero necessário na vida dos lisboetas. A cervejaria Ramiro, como todos a conhecem, nem que seja só de nome, abriu em 1956 como casa de pasto. Mas foi a visão do Sr. Ramiro que colocou a cervejaria no topo das preferências dos lisboetas. Hoje, já na terceira geração, esta casa é uma referência na cidade. Não se perdeu no tempo, soube reinventar-se ao sabor da tradição. Como se constrói um espaço emblemático como o Ramiro? E o que o espaço assim traz à cidade? Hoje tem comigo o Pedro Gonçalves para nos contar. Pedro, que é genro do Ramiro e hoje, com a sua esposa, gera esta icónica cervejaria. Pedro, bem-vindo. Estou muito feliz por estarmos aqui consigo. Hoje, off-site, e viemos aqui à própria cervejaria Ramiro. E antes de começarmos esta viagem ao longo dos anos, e sendo o Pedro um lisboeta, a trabalhar num dos restaurantes mais emblemáticos da cidade, gostava de começar por lhe perguntar qual é que é o seu bairro favorito. Olá, bom dia. Bem, primeiro, muito obrigado por estas simpáticas palavras de introdução. E relativamente ao bairro favorito, a minha resposta vai ser muito fácil. Olhando para a nossa dimensão e para a dimensão que nós temos e para realmente aquele bairro que eu acho que é muito pequenino e muito simpático, o meu bairro favorito é Portugal. Boa resposta. Eu acho que é incrivelmente um país com uma dimensão tão pequenina consegue ter uma diversidade tão grande de experiências, digamos até de culturas diferentes dentro do próprio país, o que torna realmente este pequeno país num bairro que eu poderia dizer que está integrado num bairro maior, se quisermos Europa ou o mundo, como quisermos, mas para mim este bairro é o meu bairro preferido. Excelente, mas se eu perguntar em detalhe de Lisboa só especificamente? Se eu dentro de Lisboa especificamente, eu volto a fugir e digo Portugal. Ok, porque até Lisboa, ficamos por aqui. Não, porque a Lisboa, repara uma coisa, Lisboa é giríssima. Eu acho que Lisboa também consegue, um bocadinho ao espelho do nosso país, consegue também dentro da própria cidade, em cada um dos bairros temos coisas extremamente atraentes e que nos permitem, exatamente, únicas, que nos permitem ter, digamos, vontade de voltar a esse bairro ou àquele local, independentemente do bairro que seja. Portanto, eu diria que o país é tão pequenino e é tão, digamos, tão bonito que estar a segregar não é uma atitude que eu acho que seja muito positiva. Mas faz sentido. E, esquecendo o marisco e o prego no pão, qual a comida portuguesa que mais gosta? Eu vou-lhe responder de uma maneira que eu gosto sempre de partilhar com os meus amigos. Todas as refeições que eu faço com os meus amigos, em que eu tenho esse privilégio de estar com eles e eles têm vontade de estar comigo, são aqueles momentos únicos e repetitivos que nós temos. E realmente aí a parte gastronómica é um complemento em que tudo parece ter um sabor completamente diferente e tudo é realmente algo de uma experiência, de uma vontade de se repetir, que torna qualquer prato partilhado com os meus amigos algo mas muito idealmente, excelente. Idealmente boa comida, não é? Simplesmente boa comida. Simplesmente boa comida. E acha que há algum restaurante em Lisboa tão bom quanto o Ramiro? Eu diria o seguinte, eu diria que, não em Lisboa, mas em Portugal, existem uma série de referências que fazem parte da nossa história, que realmente são muito importantes para o nosso país e para a nossa cidade, que deveríamos e devemos, de alguma forma, tornar como ícones e como representantes do nosso país, principalmente nesta fase. É extremamente importante que nós peguemos nesses restaurantes e nessas imagens de marca, mesmo que não sejam restaurantes, e que os tentemos divulgar internamente e externamente, porque isso é extremamente importante nesta fase e é isso que realmente nos pode trazer uma mais-valia muito importante para o nosso país. Boa, e acho que podemos falar um bocadinho mais disso um pouco mais à frente. Gostava de entrar aqui no tema do Ramiro. Porquê é que é tão especial e o que é que traz de valor à nossa cidade? O Ramiro. O que é que lhe posso dizer relativamente ao Ramiro? O Ramiro é realmente o fruto como disse, de uma experiência acumulada ao longo dos anos, de várias tentativas
de vários progressos, de vários recuos, digamos, de um processo de aprendizagem ao longo do tempo. Isso realmente tornou, digamos, um ícone, porque as coisas foram se aperfeiçoando e foram, de alguma forma, adaptando-se ao gosto das pessoas que o frequentam. Que é fundamental essa adaptação, não é? Que é fundamental. E, simultaneamente, também nós nos fomos adaptando ao gosto destas pessoas, também essas pessoas se foram adaptando, digamos, ao Ramiro e ao conceito do Ramiro. Isso tornou realmente este local, digamos, diferente. Claro. Relativamente à cidade, o que é mais uma vez aquilo que eu lhe estava a referir anteriormente. É muito importante que deixemos de ter preconceitos e valorizemos realmente aquilo que é importante dentro da cidade, dentro do país, e que peguemos nestas imagens e nestas marcas, que passaram a ser marcas, e que, de alguma forma, as utilizemos de uma forma despretensiosa e de uma forma descomplexada, para chegarmos fora, para chegarmos dentro de Portugal e dizermos: nós temos estes sítios que são fantásticos. Quer seja em Portugal, quer seja no estrangeiro, pegar nestas pessoas e dizer: olha, nós temos isto é genuíno, isto é português. Nem sempre soubemos fazer isso, não é? Nem sempre soubemos olhar e conseguir vender, dar a imagem daquilo que nós temos de bom e conseguir propor isso mesmo aos portugueses, ao nosso país. O que eu diria relativamente a isso é: eu preferia por outro caminho, preferia pelo caminho de eu acho que podemos fazê-lo. Claro. Eu acho que podemos, devemos e, acima de tudo, devemos começar a descomplexar. Não, as pessoas devem, de alguma forma... Eu fico muito contente quando, de alguma maneira, seja ela qual for, um ícone português, seja de que setor seja é premiado no exterior. Isto para mim, primeiro como português, segundo, em termos de negócio, é algo que não pode acontecer nada melhor. Sim, faz sempre Quando sentido. quando nós temos um produto nacional que é premiado, que é divulgado de uma forma extremamente positiva no exterior e o exterior o reconhece, ou mesmo o interior, mesmo o mercado interno o reconhece, não há nada melhor que possa acontecer a todos nós. Claro. De certa forma, esta marisqueira é um lugar termómetro da felicidade de um povo e não é um sítio que se vá só para alimentar o estômago. Quando ou em que época é que acha que os lisboetas foram mais felizes? Eu diria o seguinte: todos nós, em qualquer momento da nossa vida, temos motivos para festejar. Mesmo em momentos menos fáceis, mesmo em períodos mais complicados, se tivermos uma atitude positiva relativamente ao que está a acontecer, todos nós temos algum motivo para festejar. Mais que não seja, como eu costumo dizer, mais que não seja pelo facto de nos conseguirmos mimar a nós próprios, dizermos assim: olha, hoje vou ao sítio A, ao sítio B, estamos a falar do Ramiro, mas pode ir a outro sítio, mas hoje vou ao Ramiro porque me vou mimar. Eu gosto de marisco e vou-me mimar. A mim, aos meus amigos, à minha família, o que seja. E, portanto, só esse próprio estímulo por si é um motivo realmente de alguma felicidade e de poder partilhar essa felicidade com terceiros e, portanto, temos essa atitude, digamos, de momentos de grande felicidade de uma forma, eu diria, ao longo dos tempos, mesmo em períodos mais difíceis. Okay, portanto, eu costumo dizer que, e de uma forma agora irónica, as pessoas são sempre felizes, exceto à segunda-feira que nós estamos fechados. Pois é, que é uma pena não estar aberto todos os dias. Mas é uma brincadeira, como calcula. E se eu lhe perguntasse qual é que foi a conta mais alta que já teve uma vez numa mesa do Ramiro? Isso é fácil. Essa pergunta vou responder, é muito fácil. A conta mais alta que alguma vez tivemos no Ramiro, e vou dizer sem o menor problema, é a conta daquele senhor que vem aqui há 30 anos comer o prego no balcão, beber uma Imperial e que depois, com um grande sorriso, diz obrigado, cumprimenta-nos a todos e diz até amanhã. Essa é a conta mais alta que nós podemos ter. Não tem valor. O fato de você receber um sorriso, receber uma amizade, receber um obrigado... E todos os dias. Todos os dias é algo que eu, para mim, não consigo quantificar. Portanto, é a conta mais alta que nós temos todos os dias. Pedro, gostava de dar aqui a conhecer um pouco da vossa história e evolução, porque é giro. Inclusive, vocês lançaram recentemente um livro que dá a conhecer, de alguma forma, o passado e a evolução recente. Gostava de perguntar quem é que era o Ramiro? É uma pergunta difícil, como deve calcular. Definir uma pessoa numa pergunta é uma pergunta difícil. Mas eu diria o seguinte. Eu diria que o Ramiro
era um galego que veio para Portugal e que conseguiu, com perseverança, trabalho e muita dedicação, focar-se num negócio, ou focar-se num ramo de negócio, que transformou num ícone de uma cidade. E, portanto, de uma forma muito sucinta, é a caracterização de uma pessoa em 2 linhas. Agora, realmente podemos estar... Não, mas como é que nasce o restaurante? O restaurante sai exatamente quando há realmente esta vaga, digamos, de entrada de pessoas vindas de fora de Portugal, portanto, principalmente de Espanha, e muitos deles do norte, da Galiza, fruto da Guerra Civil. Estas pessoas começaram-se a focar em Portugal, portanto, começaram a criar negócios em Portugal, vieram, digamos, de uma forma menos positiva, portanto, estavam numa situação de guerra, portanto, vieram sem meios para Portugal e começaram a fazer tudo aquilo que acharam que era importante e conseguiam fazer e adaptaram-se. O que aconteceu a muitos deles foi que realmente conseguiram evoluir. E conseguiram evoluir de uma forma que viram quais eram as necessidades e começaram a tornar os negócios e a especificar os seus negócios em determinadas atividades. Sendo um deles a Sendo restauração. deles a restauração. E dentro da restauração, também aí vários conceitos surgiram de galegos. O caso do Sr. Ramiro chegou a uma altura que pegou naquilo que eram as típicas... Casas de pasto? Casas de pasto, perdão. As típicas casas de pasto, transformou uma típica casa de pasto e pensou, marisco. Algo que não era muito comum na altura, mesmo para um povo que vivia aqui à beira-mar. E, por que não, vamos transformar uma casa de pasto num local onde se vende marisco. Não uma cervejaria, mas um local onde se vende marisco. Claro que todo este processo não foi imediato, todo este processo não é rápido, mas havia esse enfoque. E esse enfoque era marisco, 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 e vamos embora. E realmente depois, com todo este processo de crescimento, chegou-se aos dias de hoje. Em que época é que pode dizer que houve assim um boom do consumo de marisco? Se na altura não era ainda... Podemos dizer que há 10, 15 anos, realmente o marisco tornou-se... O consumo de marisco tornou-se democrático. Ou seja, o marisco começou a aparecer em vários locais de venda, com diferentes tipos de oferta. Estamos a falar de supermercados, não existia. Portanto, isto não era algo que se vendesse num supermercado. Estamos a falar de diferentes tipos e diferentes níveis de oferta em termos de restauração. E, portanto, digamos que há 10, 15 anos foi a altura em que o marisco se tornou de consumo muito mais generalizado. E, portanto, esse boom foi mais recente. Muito recente. E, Pedro, fala-me desta reinvenção ao longo dos anos. Quais foram, assim, os momentos mais marcantes de mudanças que vocês têm tido aqui no espaço? O que nós temos tido ao longo dos anos é realmente este processo de aprendizagem e de incorporação desta aprendizagem. O manter a tradição é algo que não é fácil. Ao longo dos anos, manter tradições não é fácil, até porque todos nós, ao longo do tempo, vamos evoluindo e vamos alterando os nossos gostos e as nossas preferências. Aquilo que nós temos tentado fazer e aquilo que temos conseguido fazer é acompanhar a tradição com uma evolução tecnológica. Tem havido uma evolução tecnológica que é facilmente perceptível aos olhos de todos nós, e o que nós temos tentado incorporar é todas essas evoluções tecnológicas por forma a que, olhando para uma casa antiga e que tenha, digamos, este ar de tradição, por trás desta tradição tenhamos uma parte tecnológica muito, muito ativa e muito forte. Que não está muitas vezes visível não ao público, visível. não é? Nitidamente não é visível. No livro falam dos aquários, da forma como conservam o marisco. Temos uma série, exatamente, há uma série de inovações inovações tecnológicas que existem, mas que delas quando foram o cliente criadas. chega aqui, sente quase como se fosse tudo igual. Não, o cliente não se apercebe. Não, se eu não lhe disser e se não lhe mostrar, não se apercebe. Portanto, eu diria que os aquários estão no mesmo sítio, se calhar há 30 anos ou mais.
Na verdade, não são os mesmos aquários. O sítio é o mesmo, mas os aquários já não são os mesmos. Este andar onde nós estamos, o primeiro andar do Ramiro, foi aberto há quanto tempo? Este andar, por exemplo, é já, digamos, uma evolução tecnológica e tem 4 anos. E a clientela fiel que falava, inclusive é o senhor que vem cá todos os dias comer o prego, qual é a razão de vir repetidamente? É este tema de estar exatamente igual ou há outras razões porque as pessoas continuam sempre eu acho que tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver com aquilo que está a falar. Tem muito a ver com esta relação que nós temos e que as pessoas têm e que criam entre nós. Portanto, eu vou a vários sítios onde eu me sinto bem, onde me tratam bem e onde eu tenho uma relação com aquilo que pago que considero justa. Claro. Portanto, no fundo, isto é tudo muito linear e todos nós, na nossa vida, acabamos por fazer estas opções. Sim. Nós vamos aos sítios onde gostamos de estar, onde nos tratam bem e onde temos o produto que queremos e que achamos que é justo. Claro, falando sobre o produto, porque acho que é uma pergunta que vale a pena também mencionar. Pensar vir ao Ramiro é sempre um momento de felicidade. Sempre foi e continua a ter essa noção, portanto, quando disse que vinha cá gravar, toda a equipa queria vir cá almoçar ao Ramiro connosco, não é? É quase um momento óbvio. Mas também será, provavelmente, um destes segredos, e passo para si a pergunta, a ver com os produtos, e isso mencionam no vosso livro também, sobre os produtos, de ter muito cuidado com o tipo de produto que compram, ser português, etc. Quer-me falar só um pouco dessa seleção vossa? Podemos falar um bocadinho. Relativamente digamos, à experiência de estar dentro do Ramiro e eventualmente também dentro de outras marcas, tudo, como eu costumo dizer, tudo tem que fazer sentido. Portanto, e o que faz muito sentido é aquilo que estava a falar há bocado. Eu disse, vir ao Ramiro é uma felicidade. Um bocadinho aquela pergunta que tinha feito há bocado, quando é que as pessoas foram mais felizes? Quando vieram ao Ramiro. É um bocadinho o facto de estar aqui e de estar com pessoas que a recebem bem, com pessoas que são genuínas. E quando eu digo genuínas, não digo, mas são perfeitos a servir e servem à esquerda. Não. Quando eu digo que são genuínas, são pessoas que têm de alguma forma são genuínas, são profissionais a servir, têm simpatia com o cliente, criam empatia com o cliente. Tudo isto tem que ser complementado por algo. É lógico que como as duas coisas não vêm separadas e, portanto, temos que ter o cuidado, que é aquele cuidado que faz parte de todo este, digamos, back-office. A tal tecnologia que falava. A tecnologia que nós falamos, que depois acaba por se fazer refletir na comida que chega à sua frente. Gostarmos de vir cá. E gostar do que está a comer e ter realmente sensações que são, e ter experiências que são únicas. São aquela vontade de estar aqui, de gostar de estar aqui, também tem inerente o facto da comida que está a ingerir ter esse cuidado. A seleção é simples, temos muito cuidado com a mercadoria que entra, a maneira como ela é... Portanto, todo o processo, no fundo, é respeitar todo o processo, desde a captura até à chegada à mesa. Portanto, quando se respeita todo este processo, é lógico que e falando um bocado do Ramiro, quando nós não camuflamos o produto, quando o produto é natural, portanto, nós temos de ter muito cuidado em todo este processo que vai desde a origem até ao consumo. Portanto, tudo isto tem que ser o mais limpo possível, por forma a que, quando você provar, diz assim, claro, isto sabe mesmo bem. E, portanto, sabe um bocadinho aquela história de sabe amar. Portanto, sim, é um bocadinho aquele sabor que nós procuramos. Sente que esta vossa seleção e cuidado teve um impacto positivo na cidade, em outros restaurantes, em outras pessoas, de exemplo e de se olhar pelo país, pelo bom produto? O que eu noto é o seguinte, este cuidado pelo produto e esta maneira de estar pelo produto é algo que temos responsabilidade, todos nós, de fazer. E acaba por ser uma mais-valia, mais uma vez voltando à pergunta inicial, uma mais-valia em termos de país, não só em termos de cidade, em termos de país. O facto de nós termos produtos que possam ser consumidos no nosso país e que de alguma forma os tentemos e os cozinhemos de uma forma única no nosso país, pode fazer e deve fazer com que esse país seja um atrativo, ou que essa região seja um atrativo
para os dois mercados, interno e externo, mais uma vez. Portanto, este respeito pela matéria-prima e esta vontade de ter este tipo de produtos é garantidamente, mais uma vez, uma chave de sucesso para um país e não só para um restaurante. E o vosso objetivo não era o público internacional, mas houve um momento em que o público internacional acabou por se sobrepor ao nacional. Em que momento é que isso aconteceu em termos de quantidade de público? Se calhar estou errada, se calhar nunca foi mais. Não sei se está errado ou certo, porque é algo que também nunca nos preocupou. Agora, o que eu notei, e que realmente todos nós notamos, isto é transversal ao país, é que houve um determinado período de tempo em que realmente tivemos um fluxo turístico muito grande. Esse fato, por exemplo, no nosso espaço, refletiu-se de uma maneira muito curiosa, que é este público veio colmatar os espaços mais brancos, ou seja, nitidamente quem trabalha tem 2 horários muito definidos, almoço e jantar, e nós temos os almoços que são relativamente 2 horas, e depois temos os jantares que são relativamente mais tardios. Este público realmente tinha hábitos de consumo extremamente diferentes dos nossos. Portanto, colmatávamos o espaço, digamos, antes do almoço, e colmatávamos o espaço que vinha depois do almoço até ao nosso jantar português. O que acontecia, como é evidente, os fluxos eram muito grandes e as pessoas realmente começavam a perceber, chegavam aqui às 7 horas e a casa estava cheia, dizíamos, a casa está cheia. Tanto que vocês colocaram uma máquina de cervejas à porta. Colocámos uma máquina de cerveja à porta. Isto realmente, porquê? Porque realmente este público veio, de alguma forma, tapar e colmatar este hiato temporal que nós tínhamos e que continua a existir. E é natural que exista em todos os países, quer dizer, as pessoas não passam 24 horas nos restaurantes. Em 2012, a vinda do Anthony Bourdain, que impacto é que teve? Mudou alguma coisa desde esse dia ou foi mais uma boa publicidade? Essa pergunta é curiosa. Já foi feita muitas vezes, como deve calcular. Já foi feita muitas vezes. Sim, foi um momento pessoas. Muito visualizado, sim. Eu tenho uma leitura curiosa sobre esse tema que queria partilhar consigo. A vinda do Anthony Bourdain foi precedida de muitos amigos e clientes desta casa que durante anos fizeram a questão e muito nos honraram de colocar o Ramiro aos olhos, primeiro, do mercado nacional, como uma referência, depois, aos olhos do mercado internacional, como referência. Portanto, todas estas pessoas puseram, de alguma forma, o nosso Ramiro visível aos olhos do mundo. Claro que, consequentemente, aparece a visita do Anthony Bourdain, em 2012, que também, como não posso deixar de considerar uma honra e realmente um premiar ou um reconhecimento, mais uma vez um reconhecimento sem qualquer protagonismo para este espaço, mas acima de tudo o que eu notei foi um reconhecimento para Portugal. Nós tivemos o privilégio, Portugal, de sermos vistos pelo mundo todo. E o mundo todo olhar para nós como locais e com espaços genuínos, em que dá vontade de ir e dá vontade de estar. E, portanto, mais uma vez, eu volto a dizer, é tão bom nós fazermos parte desta responsabilidade de estarmos em determinados sítios e de mostrarmos Portugal desta forma genuína aos olhos do mundo. E, mais uma vez, queria agradecer a todos aqueles que nos puseram lá e que, de alguma forma, permitiram que o Anthony Bourdain estivesse depois aqui connosco. Exatamente. Independentemente do vosso sucesso e clientela fiel, vocês no ano passado, se não me engano, lançaram o serviço delivery, de entrega em casa. E que, a meu ver, foi uma visão importante para um espaço tão tradicional e com um público tão fiel. Como é que estava a correr este negócio pré-pandemia e, eventualmente, também se quiser responder agora durante a pandemia? O negócio de delivery foi criado basicamente com 2 intuitos. O primeiro foi podermos, de alguma forma, partilhar o Ramiro em casa, de algumas pessoas, em determinados momentos específicos. Por qualquer motivo não queriam estar aqui. Pois, porque a minha pergunta é, come-se marisco em casa? É também a minha pergunta aqui dentro desta pergunta. É um bocadinho isto, repare. Por qualquer motivo,
que seja, não quer sair da sua casa, ou não quer sair do seu ambiente familiar e quer estar em casa. E quer ter marisco à sua mesa. Portanto, era uma lacuna que nós tínhamos aqui e que nós detectámos. E segundo, o que também não deixou de ser verdade, há pessoas que naturalmente, e eu diria até de alguma forma, ainda de uma forma positiva e construtiva, também não se identificam com o espaço. Ponto, não se identificam. Há pessoas que não gostam, ou porque acham que é barulhento, ou porque acham o que seja. O que também muitas filas, eventualmente. O que seja. O que também é legítimo e que nos faz, mais uma vez, um processo de aprendizagem que levou aqui. E, portanto, no fundo, este processo de takeaway ou delivery funcionou para colmatar estas duas necessidades. O projeto arrancou, correu muito bem, é um negócio, não é um negócio importante, é um negócio marginal, mas que tem a sua importância exatamente por isso, que é, mais uma vez, respeitarmos todos aqueles que querem partilhar connosco estes momentos de felicidade. Sim. E, portanto, se querem partilhar estes momentos de felicidade em casa com os amigos, ou apenas querem partilhar o marisco porque realmente o apreciam, para nós são extremamente bem-vindos. Muito bem. E em termos de panorama da cidade, ou panorama nacional, o que é que acha que o setor da restauração em geral está a fazer bem e menos bem? Falando, por exemplo, o tipo de produtos, chefes, tipo de comida, tipo de público. O que é que nós somos melhores e o que é que nós podemos melhorar? Relativamente ao panorama nacional, o que é que nós temos? Nós realmente somos, e vou-me se calhar repetir algumas vezes, nós somos um país muito genuíno. Nós temos uma oferta muito genuína e devemos, de alguma forma, na minha opinião, manter esta oferta. E, portanto, o que devemos fazer mais uma vez, e já tive a oportunidade de transmitir a outras entidades, é fazermos o enfoque destes ícones, pegar neles e divulgá-los, sem preconceitos, sem qualquer problema. Mas quais são esses tais sítios que considera como ícones ou icons, como está a dizer? Isso é muito fácil. Você não precisa perder muito tempo para saber quais são os ícones. Há vários pela cidade de Lisboa, há vários por Portugal e esses nós sabemos quais são. Portanto, não, mas é pelo quê? Pelo tipo de comida? Pode ser pelo tipo de comida, pela forma como é confeccionada? Pode ser pelo tipo de comida, pode ser pelo tipo de serviço, pode ser por coisas tão simples, porque é realmente genuíno. Mas se diz que se sabe pelos dedos da mão, quer dizer que não há assim tantos, então? O que eu digo é, realmente, o que vale a pena é fazer uma seleção e pegar nesses poucos ícones e transmiti-los. Não vale a pena chegarmos a Portugal e dizer assim, temos 50 tasquinhas portuguesas típicas de... Não, temos uma tasca portuguesa e essa tasca portuguesa tem estas características. Pode ser a tasca do Sr. A, do Sr. B ou do Sr. C. Temos o restaurante A, B ou C. Portanto, e estes são, digamos, os ícones em que temos que escolher. Digamos, podem até ser genéricos, não estou a dizer que tem que ser um nome A, B ou C. Portanto, mas são coisas genuínas do nosso país, são experiências e são realmente momentos únicos que se vivem no nosso país que fazem que, mais uma vez, mercado interno e mercado externo tenham algo de único e que nós temos a obrigação de mostrar e divulgar como pudermos. E, acima de tudo, divulgarmos de uma forma muito, e agora é muito importante nesta fase, que seja divulgado de uma forma muito assertiva. Portanto, para os tipos de mercados e para os tipos de clientes que queremos ter aqui no nosso país e na nossa cidade. Exatamente, esta fase, este momento, este ano que vivemos é um ano diferente do que temos tido já há muito tempo, pelo menos eu nunca tinha passado por um momento assim. Ninguém passou. Sabendo que a partir neste momento é uma fase difícil para a restauração, como é que vocês, qual é a vossa atitude neste momento e como é que vocês são capazes de se reinventar ou de viver ou de sobreviver a esta fase? Eu acho que nesta fase, acima de tudo, o que temos que fazer e o que devíamos fazer e aquilo que nós, pelo menos, fizemos foi... Nós tivemos muito tempo. Tivemos muito tempo livre e aquilo que fizemos, seguramente todos nós fizemos, foi olharmos para as nossas empresas, olharmos para os nossos processos, analisarmos as nossas empresas, analisarmos os nossos processos
e se calhar olhamos para coisas que já há muito tempo não olhávamos e percebemos, realmente podemos mudar aqui, podemos melhorar aqui, podemos de alguma forma otimizar esta situação ou aquela, e olharmos para os nossos passos também de uma forma diferente e dissemos, bem, podemos ter este serviço, podemos ter aquele, podemos fazer mais isto, podemos fazer mais aquilo. Portanto, eu diria de uma forma positiva que este período teve essa vantagem, que é conseguimos olhar como já não olhávamos, ou como se calhar nunca olhámos no passado. Porque não tínhamos tempo para parar. Não temos tempo para parar, é correto. Portanto, podíamos olhar um bocadinho para todas as nossas atividades e para todos os nossos processos e dizer, vamos lá ver isto com calma, como é que nós fazemos isto? Será? Mas porquê é que fazemos isto assim e não fazemos desta maneira? Porquê? Porquê é que estamos a fazer assim? E se calhar, e eu falo por nós criámos aqui oportunidades para melhorar uma série de situações que, de alguma forma, não tínhamos tempo para dedicar desta forma tão intensa, ou seja, nunca tivemos tanto tempo disponível para olhar para os nossos negócios. E, portanto, eu encaro com respeito e com dificuldade, com uma lógica, com uma apreensão, porque tem que ser de uma forma responsável, mas também encaro como uma oportunidade que tivemos para olhar para as nossas atividades, para as nossas empresas, e de vermos processos novos e coisas novas, e realmente aconteceram coisas novas. Claro, e perceber como é que nós vamos ser inteligentes de forma a conseguir perceber o que é que nós podemos fazer e captar este momento, não é? Para conseguir dar a volta, porque não é nada óbvio, não é? Qual é que é a solução ou as soluções? Sim, repare, você neste momento não tem... O que é que realmente este fenómeno nos veio trazer? Foi uma situação que nós, ser humano, lidamos de uma forma horrenda. E é verdade, é anti-humana, que é... Nós não gostamos de coisas imprevisíveis, principalmente o desconhecido, mas um desconhecido intemporal. Porque nós, quando olhamos para as coisas, dizemos assim, isto é muito simples, no passado aconteceu assim, 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 isto vai lá em baixo, depois sobe, depois faz assim, depois temos aqui umas curvas em U, em Vs, etc. E há projeções e tudo. Projeções, isto não tem nada que saber. Mais difícil, menos difícil, isto vai acontecer. O que este período nos veio trazer foi realmente esta indefinição. Sim, todos nós olhamos da mesma maneira, acho que não há ninguém que não diga vai mudar, vai acontecer, agora não há ninguém que se arrisque a dizer assim, sim, daqui é um projeções até há muitas, não é? Muitas, mas que são tão voláteis como realmente essas próprias projeções, eu diria, são tão voláteis como a quantidade. Sim, é verdade. Portanto, e isso trouxe realmente esta maneira de estar e esta maneira, digamos, diferente de olhar para as coisas, o que nos torna realmente, o que eu disse, apreensivos, como é evidente, mas de alguma forma, digamos, temos quase, eu diria digamos que é quase a única certeza que é, isto vai dar um dia, isto vai dar uma volta. Não sabemos onde é que vamos parar, será mais acima, mais abaixo, mas vamos realmente um dia, isto vai inverter e as coisas vão começar a entrar numa nova normalidade. Alguém específico que acha que vai mudar no setor da restauração com a vinda da Covid-19? Eu acho que todos nós já mudámos muita coisa. Eu lhe disse há bocado, tivemos esta oportunidade e acho que todos nós aproveitámos para olhar para dentro das nossas casas. Não vale a pena dizer aquilo que é repetitivo, sim, nós já tínhamos uma série de normas, sim, ponto. Mas isso não tem a ver com aquilo que estamos a falar. Nós estamos a falar temos tempo a olhar para o nosso negócio, dizer, porquê é que aquele senhor trata destas coisas desta maneira? Porquê é que este processo é feito assim, desta maneira, como sempre foi? E, na altura nunca ninguém questionou, porque era assim, porque já era assim antes. E sim, há que ter tempo para isso, mas é preciso fazê-lo e, portanto, é preciso que a pessoa também saiba de que no tal tempo e tal espera se esteja também a acelerar nesse sentido para vermos o que é que nós podemos efetivamente melhorar, não é? E temos que melhorar. Eu acho que a grande vantagem foi essa. Tivemos esse tempo em que realmente tivemos as coisas muito estagnadas. Neste momento temos a obrigação exatamente. E neste momento temos a obrigação de ter essas inovações e de as implementar. Portanto, e quem perder essa oportunidade, perdeu, porque
Sim. Todos nós desejamos que não voltemos Sim, esperamos. a um ponto, novamente, a um ponto similar. Pelo menos tão grande ruptura. Portanto, exatamente. Portanto, como não queremos voltar a um ponto similar, portanto, pegando nesses processos e nessa aprendizagem, implementar, é fazer erros muitos e aprendizagem muita, evolução. É assim. E durante este tempo teve a oportunidade para olhar mais para a cidade? Passeou por Lisboa, olhou para a cidade? Eu diria que, vou-lhe dizer, não vou falar em termos pessoais, mas vou dizer o seguinte, vou dizer e vou partilhar aquilo que tenho falado com algumas pessoas, minhas amigas, e com outras pessoas, que é o seguinte: nós vivemos indiscutivelmente um período único. Há bocado estava a dizer que não se lembra, eu estou a dizer que não houve. Pelo menos, digamos, neste período em que todos nós que estamos vivos neste momento, nunca houve nada similar. Portanto, houve pestes antes, é óbvio, mas todos nós não temos esse conhecimento, não temos esse know-how, até porque só nos livros de história. Onde nós vamos estar. É onde nós vamos estar e vamos aparecer. Mas, portanto, todos nós não temos, até porque a informação não é a mesma, todos nós nunca vivemos este período. Agora, aquilo que eu digo e que é muito importante, e refiro muitas vezes, é o seguinte: quem não aproveitar o país, a cidade, neste período, seguramente, e eu espero estar certo, daqui a 2 anos, vai se arrepender muito e vai dizer assim: porque é que eu não fui àquele local enquanto eu podia ter ido, porque estava tudo ao meu dispor. Ao meu dispor. Apesar de não estarmos a aproveitar aqui tão bem a cidade, porque se calhar nós ainda não nos apercebemos, e tendo em conta isto que eu estava a dizer, tem sentido aqui alguma evolução nas últimas semanas em termos das pessoas voltarem a vir aos restaurantes, voltarem a passear um pouco mais na rua? Um bocadinho pegando naquilo que estava a dizer, realmente é o regressar a uma nova normalidade. E temos a oportunidade, não a devemos deixar passar, e se calhar muitos de nós vão se arrepender de não a ter aproveitado, de podermos desfrutar de sítios que não vínhamos. E não vínhamos por 2 motivos. Um deles concordo plenamente consigo, o segundo é porque realmente não tínhamos tempo. Há uma coisa que eu digo, e que ainda agora, às vezes, e não é brincar, é mesmo a sério, eu digo assim: eu tenho tempo. Mas veja lá se consegue. Eu digo: não, eu tenho tempo. Que é uma coisa, repare, para mim é estranho dizer uma coisa destas, é estranho, até porque há bocado estava a comentar consigo. Há uma coisa que eu nunca conseguia chegar a um sítio, era há horas. E pronto, pode dizer: sim, é organizado, etc, etc, etc. Sim, pode ser, mas realmente havia tanta coisa para fazer e tanta coisa para, digamos, tantos pontinhos para acolher, que realmente a gestão do tempo era sempre feita fora dos limites. E, portanto, tudo isto era gerido de uma forma quase ao último segundo. É o último segundo, vamos aproveitar deste segundo para fazer mais isto. E agora, a sensação que eu tenho, garantidamente, muita gente, para não dizer a maioria, tem, é tempo. E, portanto, a melhor coisa que podem fazer é aproveitar esse tempo para, de uma forma positiva e de uma forma, ir àquilo que estamos a dizer, de uma forma feliz, e partilhar, e desfrutar a cidade, e partilhar a cidade com os amigos, e desfrutar a cidade com a família, ir a um museu, passear. Sim, exatamente. Ir e ver a vista do rio, que se calhar a maioria das pessoas já nem se lembra como é que é o rio, aquilo que estava a dizer, a parte toda do Chiado, da Garreta, que foi renovado e que realmente há ali zonas que estão lindas. As pessoas já não iam, ou se iam, passavam a correr. Sim. Passavam a correr por sítios, não paravam para olhar. E, no fundo, não paravam para contemplar um bocadinho. Que faz parte, repara, que faz parte de nós. E faz parte de Lisboa, de descobrir aqueles recantos. Exatamente, e faz parte de Lisboa, porque realmente nós estamos muito já formatados. Aqui. Então onde é que vamos a Lisboa? Onde é que vai? Vai ali. Pronto. E o resto não. São 3 sítios, 4. Isto um bocadinho aquilo que nós transmitíamos para o exterior, e por isso é que eu estava a dizer que é importante mostrarmos estas coisas genuínas, porque
repare, neste momento, se você estiver no exterior, aquilo que vai valorizar é ir para um sítio onde seja genuíno. Claro, vamos para os fatores de segurança, etc. Vamos excluir isto. Vamos falar de coisas que são práticas. E Sim, eu valorizo neste momento ir aonde? Vou a um sítio onde estão... Não. Mas aquele sítio... Tem ali umas coisas giras, uns tipos... São giros, tem umas coisas de comida interessante, tem os museus, está pouca gente, cidade bonita, cidade à beira-mar plantada, mas é bom. Não, mas e já tenho falado com outros convidados aqui, é o tal autêntico que nós procuramos sempre que também vamos a qualquer lado, precisamente como o Pedro estava a dizer. E temos essa oportunidade, atenção, única. Portanto, temos a obrigação, eu já não diria, eu acho que temos a obrigação, sob pena de ficarmos com este legado histórico, de aparecermos nos livros a dizer assim, olha, aqueles senhores tiveram a oportunidade de desfrutar a cidade deles e não desfrutaram. Pois. E, portanto, temos um bocadinho, eu diria quase uma obrigação. Vocês abriram há um mês e qualquer coisa, sensivelmente. Sim. Pelos vossos clientes, as saudades de vir ao Ramiro eram muitas? Essa é uma pergunta gira para fazer aos clientes. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que nós ficamos muito contentes de os voltar a ver. Muito contentes. E repare, é evidente, temos uma parte financeira, etc, mas acima de tudo foi aquilo que eu lhe estava a dizer. Nós temos esta proximidade e temos esta relação com as pessoas que fazem parte do Ramiro, porque eu acho que o Ramiro é exatamente isso, que é uma relação de grande proximidade e de grande cumplicidade. E realmente, apesar de ser uma sensação estranha, não nego, de afastamento, o estarmos próximos, pelo menos no mesmo espaço, já nos torna mais felizes. As obras que houve aqui há uns anos na zona do Intendente, na altura que se mudou aqui, o que impactou bastante, qual foi o impacto que teve aqui no Ramiro em si ou na vossa clientela? Mudou? Vou-lhe dizer o seguinte, todas as obras que têm ocorrido em termos nacionais, e por isso vou englobá-la, esta obra em particular, todas as obras que têm melhorado este espaço público e a utilização desse espaço público só podem ser benéficas. Pois. E, portanto, não consigo partilhar de uma ideia que diga ao contrário, dizer, não, claro que não foi benéfico. Claro que foi benéfico. Melhorou a zona, melhorou o espaço público e, portanto, mais uma vez voltamos àquilo que estamos a falar. Sim. É bom para todos. Sim, não vale a pena uma pessoa dizer assim, não teve impacto. Claro que tem impacto. O facto da zona ser uma zona muito mais apelativa é vantajoso e cria realmente oportunidades, como se viu e como se vê rapidamente, que criou oportunidades grandes de negócio. Exatamente. Gostava de tocar aqui num tema também, Pedro, que menciona no livro, do facto da gestão do Sr. Ramiro, que já era diferente de outros espaços e que trazia dois conceitos muito fortes, a especialização e a gestão dos recursos humanos. O que é diferente, ou seja, o que é isto especificamente e o que é diferente na gestão e na equipa aqui do Ramiro? Quando se falou no livro desses dois pontos, são dois pontos muito importantes. O enfoque, no fundo, a especialização do produto relativamente a este espaço, que já falámos atrás, foi: vamos vender marisco. Marisco? Sim, marisco. Só marisco. É o enfoque. Portanto, e isto foi um conceito que não era um conceito usual em termos de restauração e, se for ver, não era um conceito que existisse muito. Estamos a falar mesmo em termos internacionais, não era um conceito que existisse muito, o enfoque. E depois, realmente, temos a parte de gestão de recursos humanos que foi utilizada e que é utilizada, que são gestões de alguma proximidade ou de um ou outro incentivo diferente. O que é importante perceber é que isto não é uma receita de alguma forma milagrosa e única. Ou seja, este conceito, com este tipo de gestão, funciona para a marca Ramiro. Outros conceitos há, em termos de gestão e em termos de enfoque ou não enfoque, ou diversidade de produto ou diversidade de oferta, que também funcionam, e temos vários exemplos, que funcionam também na perfeição noutros espaços.
Portanto, o que é importante reter é existem uma quantidade enorme de ferramentas que este tempo nos permitiu olhar para elas, que permite, de alguma forma, adaptar os nossos espaços àquilo que é mais adequado à gestão desses espaços e à gestão da oferta desses espaços e à gestão de recursos humanos. Portanto, quando eu falei no livro, relativamente porque era relativamente ao Ramiro, estamos a falar num conceito que funciona e funcionou bem e continua a funcionar bem para o Ramiro, porque realmente é este o conceito do Ramiro. Sim. Se o conceito do Ramiro não fosse este, se fosse outro tipo de cozinha, se calhar estes conceitos estavam completamente desajustados, estavam com um peixinho fora d'água. Sim, mas sem dúvida que é um tema da especialização que fala. E eu lembro-me, eu acho que das primeiras vezes que vim cá pedi arroz. Eu fui uma daquelas que pediu arroz. Disseram, não, desculpa, não temos arroz. Eu pensei, não tem arroz? Como assim não tem? Mas hoje em dia faz sentido, porque é muito fácil, perdemos e começámos a ter muito mais do que focar e especializar precisamente no tema. E é interessante, eu acho que é uma lição interessante também para outros espaços, para todos os tipos de negócios que nós temos, na verdade. É diferente, sim, mas repara, é o que eu digo, eu não diria uma lição, eu diria que eu gosto de ver e gosto de analisar, é realmente algo que se aplica aqui, sim. Faz sentido. Eu, se tivesse outro tipo de espaço, com outro tipo de oferta, garantidamente não ia utilizar estas duas ferramentas. E falando de futuro, Pedro, como é que imagina o Ramiro daqui a 10 anos? O Ramiro daqui a 10 anos? É uma pergunta que eu, por acaso, não tenho muita dificuldade em responder, até porque aquilo que lhe vou dizer não é muito, não nos compromete muito. Por isso é que eu não tenho dificuldade em responder. Imagino o Ramiro daqui a 10 anos com o seguinte: muita tradição e com muita inovação. Portanto, todos estes processos que vamos tendo, estes erros, tudo o que é tecnológico que vamos absorvendo, tudo o que vamos alterando, aquilo que nos tem feito é realmente, de alguma forma, aperfeiçoar e ir aperfeiçoando a oferta que nós temos e a qualidade que nós conseguimos proporcionar ao cliente. Portanto, o que eu diria que neste momento é as nossas linhas orientadoras, e agora é um bocado difícil fazer projeções a tão longo prazo. Eu diria que neste momento arriscar mais de 15 dias já é ter coragem. Mas daqui a 10 anos, e falando de uma forma genérica, eu diria que o nosso enfoque é exatamente manter esta tradição, o genuíno, portanto, manter o genuíno e, acima de tudo, tentar, de alguma forma, absorver ao máximo tudo o que for inovação e tudo o que for tecnologia para continuarmos a ter o nosso back-office de uma forma muito E sem ser o Ramiro, Lisboa, como é que imagina Lisboa a evoluir nos próximos anos? Eu diria, o que é que eu gostava? Eu diria ao contrário, o que é que eu gostava? O que é que eu gostava? Eu gostava muito do seguinte: eu considero Lisboa como a minha cidade e se calhar a nossa cidade. Sim, exatamente. A nossa cidade. E, portanto, aquilo que eu gostava é muito simples. Eu gostava que nós respeitássemos a nossa cidade. E respeitar é uma palavra muito forte. E acima de tudo, depois de a respeitarmos, depois de a termos respeitado, pudéssemos partilhar com algumas pessoas. Muito bem, excelente. Para terminar aqui, antes de falarmos do projeto, Pedro, e tendo em conta tudo o que falámos, se eu perguntar, em poucas palavras, qual é que é o segredo do vosso negócio? Isso é fácil. Isso é a pergunta mais fácil. Vocês. Boa resposta. Isso é fácil, isso não é uma pergunta complicada, isso é muito fácil. Se não tem segredo nenhum, são vocês. Pois, é evidente. Os clientes. Não tem. Eu acho que é tão óbvio. E quando vocês entram aqui, quando nós vos recebemos, ou nos recebemos, eu acho que é mais uma vez o ser genuíno. Quando se entra aqui dentro, a pessoa, primeira vez ou entra pela 20ª vez, o que eu noto e aquilo que eu sinto e aquilo que me torna e que nos torna a todos nós, digamos, mais felizes é esta sensação de
está em casa. Sim. Esteja à vontade. Não tem problemas. É isto que gosta, é assim que quer. Portanto, e eu acho que é um bocado isso. É muito simples responder. São vocês. Mas isso São mostra vocês também que nos desafiam. Isso mostra o valor também que se dá a quem frequenta e aos clientes, etc. Pedro, antes de entrarmos no projeto, algo que gostasse mais de dizer que não tínhamos abordado aqui? Algum tema que gostasse mais? Não, vamos falar um bocadinho sobre o projeto, porque eu acho que o projeto é giro, que é um bocadinho o colmatar aqui de então, uma série de... o que é que nos trouxe hoje? Então, olha, no seguimento desta conversa, acho não, temos um projeto giríssimo que nós temos desenvolvido e que desenvolvemos o ano passado e que eu lhe vou apresentar. Chama-se Igrejas de Lisboa. Foi feito, é um livro diferente e com desenhos aqui deste senhor, do Vasco de Orém Bobone, e que fez questão de fazer este projeto, apresentou-nos este projeto, nós acabámos por o apoiar, de uma forma singela, mas acabámos por o apoiar, mas realmente o que eu acho importante é um bocadinho aquilo que todos nós estamos a falar. Quando falou há bocado da cidade, quando falou há bocado daqueles bocadinhos da cidade, quando falou há bocado dos ícones da cidade, no fundo o que nós temos aqui é uma série de desenhos de igrejas da cidade de Lisboa em que seguramente, e eu falo por mim, me esbarrei em muitos que disse onde é que é, acho que nunca reparei, e depois da por mim dizer assim, eu passo por aqui todos os dias. E portanto, vi, mas não olhei e não contemplei. E foi realmente o que eu achei extremamente interessante neste projeto, foi, no fundo, darmos um bocadinho a conhecer e, de alguma forma, na altura, tentarmos travar, assim, só um bocadinho, esperem, respirem. Uma voltinha, vamos lá ver aqui uma série de igrejas na cidade de Lisboa. Tem alguma noção? Até temos algumas. Mas temos igrejas? Sim, temos. São giras e tudo, são lindas, têm realmente muita história e têm histórias associadas. E depois, quando vamos a algumas delas e vemos as histórias que temos associadas, são extremamente interessantes. E realmente achei curioso a nossa conversa, realmente ter seguido um bocadinho de uma forma que não estava prevista. Já está à venda este livro? Já saiu? Este livro nós não pusemos à venda. Nós fizemos isto, foi uma edição limitada que nós fizemos. Ok. E depois acabámos por não meter no circuito comercial. Mas realmente é um livro que eu achei extremamente piada. Como é que alguém pode ver este livro? Pode ver, por enquanto nós temos-lo aqui, portanto ainda temos aqui meio de exemplares e depois vamos decidir se nesta fase ou mais à frente vamos realmente pô-lo um bocadinho a circular, um bocadinho para seguirmos aquilo que estávamos a dizer, dar uma voltinha na cidade, aproveitarmos, irmos ver alguns espaços. Repare, não tem a ver com o facto de a religião A ou a religião B, mas tem a ver com Sim. ícones fazem parte da cidade. Faz parte da história. Isto faz parte da nossa história, faz parte da nossa cidade. E, acima de tudo, é genuíno. Portanto, não vale a pena a gente dizer não temos. Sim. E temos bastantes. E temos assim, desta forma. E, portanto, quando nós tentamos, de alguma forma, falar de contemplar a cidade e desfrutar a cidade, se calhar pegámos num remoteiro destes e levarmos uns mais pequeninos ou irmos passear com amigos e dizer assim, vamos ver, igrejas? Sim, igrejas, qual é o problema? Vamos ver. Sim. E realmente depois acaba por ser... Que o fazemos quando vamos aos outros países, na verdade. E quando vamos, exatamente. E um bocado disto é pegar exatamente isso e dizer assim, mas quando vamos aos outros países não vamos ver as igrejas. Não vamos a Roma e não passamos dias inteiros a entrar de igreja em igreja. A maioria das vezes nem sabemos o que é, nem percebemos o que é que está a acontecer. Sim. E, portanto, se calhar temos aqui uma boa oportunidade de sairmos um bocadinho de casa e desfrutarmos um bocadinho mais aqui a nossa cidade e aproveitarmos estes momentos para desfrutar ao máximo. Exatamente, muito bem. Bom projeto, Pedro. Acho que desta conversa sai aqui o mote para redescobrirmos a nossa cidade. Exato. E reviver os locais que nos fazem felizes, como o Ramiro. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo. Claro, gostei imenso e vemo-nos por aqui. Cá estaremos. Precisamente aqui. Precisamente aqui, com um bom marisco. Boa. Obrigada. Muito obrigado.